Segundo Reis, capítulo 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeocás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeocás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer. No passado, ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Azael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas vezes. Então, Jeocás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mudou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém, não abandonaram aqueles pecados que Jeroboão havia feito com o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os, e o poste da deusa Aserá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Jeocás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Jeocás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás ficou no seu lugar como rei. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Jeoás, filho de Jeocás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Jeoás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Acasias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no seu lugar como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pega um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou que atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: O Senhor é a flecha do Senhor Deus, e por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afecá até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas.
O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. O rei Azael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeocás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Então, o rei Azael da Síria morreu e o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Jeoás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeocás, o pai de Joás. Segundo Reis, capítulo 14, do 1 até o 20. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeocás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 35 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor. Porém, não foi tão correto como o seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente com castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Joquetel. E assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com sua fama e fique em casa, para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo. Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio e também levou reféns e voltou para Samaria.
Todas as outras coisas que Jeoá fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos e depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeocás, todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis, mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. Reis, capítulo 14, do 21 ao 25. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás em Judá, Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus. O Senhor não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate no norte até o Mamoto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gate-Afer. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 26 ao 29. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso, ele os livrou do meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo a cidade de Damasco e Amate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Segundo livro de Reis, capítulo 15. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá. Com a idade de 16 anos, ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e ela era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa de pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá,
Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas e que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú, que os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gali, foi na cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história de sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. E Menahem destruiu a cidade de Tápua, matou os seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um, e assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Pecá, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados de que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoá, Guedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali, e levou aos seus moradores como prisioneiros para a Síria.
No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca e matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade, na cidade de Davi. E o seu filho Acais ficou no lugar dele como rei.